Bom, vamos lá na correção rapidinho. Ó, continente africano, tá? Deixa eu confirmar aqui. Tá, vocês têm o 52 certinho. Espirrei aqui. Bom, página 166, tá? Qual é a localização do continente africano no planisfério terrestre? Vamos resumir aqui. Posso falar minha resposta? Eu coloquei só Pode. central. Eu coloquei a África ocupa a posição central no planisfério. É. Mais ou menos, é. Vocês poderiam ter Sim, colocado... no livro. Qual a localização do continente africano no planisfério terrestre? Vocês poderiam ter colocado que a África se encontra nos quatro planisférios terrestres, né? A África está tanto no hemisfério norte como no sul, na parte oriental e também na parte ocidental. É o único continente que está nos 4 hemisférios ao mesmo tempo, tá? Então, vocês podem colocar assim, a África está localizada tanto no planisfério norte, sul, leste, oeste. É que na geografia a gente não usa muito leste e oeste, a gente usa muito oriental e ocidental. O oriental é a parte leste, pelo meridiano de Greenwich, né? E o ocidental é a parte oeste. Todo mundo sabe o que eu estou falando, né, gente? Uhum. Leste, oeste. Ok? Quem não fez essa atividade, faça a correção e vocês precisam me enviar aqui, ó, tá? Porque a partir da aula 18 é onde eu vou considerar para o 4º bimestre. A gente vai começar a apostila nova já já, não hoje, né? A aula 18, aí tem a aula 19 e tem a leitura do módulo 64. Professora, é hemisfério o quê? Norte, sul? Leste e oeste. Pode colocar leste e oeste que não tem problema. É que a gente usa mais a parte ocidental e oriental. Além de falar, o povo do hemisfério leste, a gente fala o povo do hemisfério oriental, entendeu? 2. Sobre o continente africano, assinale a alternativa incorreta, tá? A incorreta é a letra E. Uhum. O ponto africano mais ocidental, na Somália, e o ponto mais oriental, no Senegal, estão a uma distância de 22 mil quilômetros quadrados. Absurdo, gente. Isso aqui é incorreto, né? 22 mil quilômetros é muita coisa. As demais estão corretas, tá? Sobre o continente africano. 3. O Estreito de Gibraltar é uma separação natural entre os continentes africano e europeu. É uma afirmação. Explique onde ele está localizado e quais podem ser as implicações de sua travessia atualmente. Primeiramente, onde ele está localizado? Pode. Eu coloquei que está Eu coloquei. localizado ao norte da África, entre Marrocos e Espanha. Tá, Estreito de Gibraltar separa o continente europeu ao Aí, norte, sim. continuando, eu coloquei que é uma Longe. que é uma das fronteiras do mundo que separa uma grande região desenvolvida, que é a Europa, e uma grande região subdesenvolvida, que é a África. É, tá certo. Tá certo. Camila, você falou o que queria falar? O meu tá idêntico. Então, Localizado no norte da África, entre Marrocos e Espanha, essa fronteira é a mais vigiada do mundo, pois separa uma região desenvolvida de uma região subdesenvolvida. perfeito, tá? As suas implicações com a travessia atualmente, né? É referente às grandes rotas de migração africanas para o continente europeu, né? Como o norte da África está bem próxima, né, da Europa, essa região aí é de fácil acesso, né, para as migrações ilegais que eu falo, né? Porque diariamente
tanto africanos como asiáticos, entram na Europa usando o mar Mediterrâneo. E o Estreito de Gibraltar, que é bem, são quilômetros de distância, né? Acho que eu não lembro, acho que é 12, 13 quilômetros de distância, né? É um pulo, né? Do ponto do Marrocos até a Espanha. Ok? Quem não fez, não entendeu essa, tranquilo? Os demais, qualquer coisa vocês perguntam. Para a gente resumir, que as respostas aqui da apostila, pessoal, é muito gigantesca, grande. E a gente tem que diminuir ela, né? Resumir, porque senão nem cabe aí na apostila de vocês. Bom, tem uma outra questão sobre o canal agora de Suez, né? Quando o canal de Suez foi construído quando o canal de Suez foi construído e qual foi seu impacto para a economia mundial, tá? Posso ler? Pode. Calma, posso ir primeiro? Foi criado no final do século XIX. As obras começaram em 1859 e terminaram em 1869. Antes da construção, as embarcações precisavam dar a volta em todo o continente. Após a construção, o tempo e a distância foram reduzidos drasticamente. Perfeito. Mais alguém? O meu tá tipo isso, eu só coloquei assim, foi criado no final do século XIX, com início em 1859 e inauguração em 1869, e que foi impactante estrategicamente, pois o tempo e a distância do percurso das embarcações asiáticas foram reduzidas drasticamente. Diminuiu bastante. Ok? Os demais que não querem falar, mas entendeu a questão? Tem alguma dúvida? Mari, Guilherme, Rian. Rian nem está aqui. Cléo. Não, não sei, por enquanto não. Então tá bom. O outro módulo, recursos naturais da África. O que são recursos naturais? O que são recursos naturais? Posso Pode. Pode. Eu coloquei aqui a utilização dos elementos encontrados no espaço natural para contribuir de alguma maneira com sua subsistência ou para gerar riquezas. Perfeito. Isso aí já seria uma pesquisa. Ó. Tanto que aqui ó, o aluno deve estabelecer um conceito. Tá? Alguém mais? Eu coloquei: recursos naturais são os elementos que encontramos no espaço natural, como, por exemplo, água, florestas, minérios, etc. Exatamente. E são os recursos naturais que a natureza, né? Que o planeta, através da natureza, nos oferece. Tá? 2. Leia o trecho do texto e responda as questões. A segunda maior floresta tropical do mundo, a do Congo, está desaparecendo em proporções alarmantes devido ao desmatamento na região. Ela corre o risco de ser deixada em um estado fragmentado e severamente degradado devido à crescente ameaça de desmatamento realizada para abrir caminho para o cultivo de agricultores e a extração ilegal de madeira. Quais são as principais causas apontadas pelo texto para explicar o avanço do desmatamento das áreas da floresta africana? Posso falar? Pode. Eu coloquei a abertura de caminhos para o cultivo de agricultores e a extração ilegal de madeira. Exatamente. O avanço Eu do coloquei cultivo da isso também. agricultura e a extração Agricultura e ilegal extração ilegal de madeira. de madeira. Aqui, ó, bem resumido. Ó. Avanço do cultivo da agricultura e a extração ilegal de madeira. B. Quais consequências a fragmentação dessa floresta tropical pode trazer para espécies animais e vegetais? Quais são as consequências, né? Eu coloquei, resumidamente, extinção. Extinção, só isso? Só. Tá? Bom, eu colocaria aqui, ó, limita a movimentação das espécies animais e a dispersão das sementes das espécies vegetais, que acabam, de uma certa forma, né? Peraí, prejudicando tanto a fauna como a flora dessa floresta. Bem resumidamente.
3. Sobre os recursos naturais africanos, assinala a alternativa correta, tá? Sobre os recursos naturais da África. Letra C. Apesar de ser muito rica em recursos naturais, a exploração dos recursos africanos está concentrada em empresas privadas, o que não garante desenvolvimento econômico no local. Tá? O interesse das empresas privadas, né, os recursos naturais africanos, acabam não investindo no trabalho ou no desenvolvimento econômico das regiões do continente africano. 4. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, só perguntar. Quais são as consequências da exploração dos recursos minerais africanos para a sociedade local? Como esse processo pode ser alterado? Tá? Então, quais são as consequências da exploração desses recursos na África, tá? Para a sociedade daquela região específica que está sofrendo essa exploração? Posso falar a minha ou vocês falam? Essa eu não fiz. Tá? Então, Eu também não tá? fiz. Então vamos lá, as consequências de exploração dos recursos naturais, temos aí um dos grandes problemas da exploração dos recursos minerais africanos é que ela é realizada principalmente por empresas estrangeiras que não revertem seus lucros para as obras de desenvolvimento local. Por exemplo, eu tenho uma empresa de chocolate. Aí eu vou para uma região da Nigéria que tem uma grande plantação lá de cacau, né? Não, vou além, tá? Eu sou uma empresa construtora de submarinos. E numa região específica da África tem muito ferro. Então, eu vou explorar esse recurso natural, vou levar minhas empresas para lá, vou usar uma mão de obra barata, mas todo o lucro, todo o dinheiro que vai vir com a produção desses submarinos, que vai estar vindo do ferro africano, por exemplo, tá? Não vai ter nenhum dinheiro que volta para o país para fazer um desenvolvimento econômico, né? Crescer naquela região. Então, isso é uma consequência, tá, da exploração dos recursos naturais africanos na sociedade local. É a mesma coisa, por exemplo, de uma empresa, fala uma empresa muito grande aí, que vocês conhecem, que vocês usam, uma marca. Apple. Apple. Não, mas uma marca mais que todo mundo consegue usar praticamente. Adidas, vamos lá, Adidas, Nike, né? Uma empresa nesse Puma. porte, Puma, né? A Puma, ainda existe a Puma? Eu já tive um tênis da Puma. Nossa, a Puma tá mais no auge do que nunca, Nossa, professora, agora. faz tanto tempo que eu não compro calçados. Porque meus calçados duram. Mas vamos lá usar a Puma, então, né? Então, a Puma é uma empresa que vai vir produzir sapatos aqui, porque a principal matéria-prima do calçado, da marca, é a borracha, vamos dizer, né? Tem outros matérias-primas, mas o principal ali é a borracha. O Brasil tem borracha, então a empresa vem para cá, usa esse recurso natural que o Brasil possui, fabrica o tênis, tá? Mas todo o lucro, todo o dinheiro com a venda desse tênis, que está sendo fabricado aqui, não fica aqui. É o que acontece na África, tá? Explora os recursos naturais de lá, as empresas estrangeiras, mas eles revertem todos os seus lucros, tá? Para si mesmo e não para o desenvolvimento do local aonde está localizada a indústria. Ok? Isso aí é uma consequência da exploração. Aí não fala se é positiva ou negativa, mas uma das consequências é essa, né? Que para o país africano é negativo, para a empresa estrangeira é positivo, né? Porque ela está ganhando muito mais. Se quiserem usar essa como referência. Alguém copiando? Não. Posso passar? Cinco. Observe o mapa e responda o que se pede, tá? Vamos lá olhar o mapa. Investimentos chineses na África.
a China é um país que investe bastante nesse continente. Tá? Aqui eu tenho na região de Gana, né, os projetos chineses e as empresas chinesas na região. Aqui na Nigéria, Angola, no Egito. Tá? A gente percebe que na Nigéria, né, tanto o número de projetos como o número de empresas é bem maior. É porque é um país muito populoso na África, né? Tanzânia, Etiópia também. Quais são os setores de interesse do capital chinês no continente africano? Quais são os setores de interesse do capital chinês no continente africano? Bom, os principais setores de interesse do capital chinês no continente africano, espera que eu já peço que você complete a minha aqui. Refere-se à exploração de recursos naturais. Exploração de recursos naturais que os chineses querem da África, como petróleo, minérios e também geração de energia. O que você colocou na sua? Eu coloquei recursos naturais minerais. Exploração de recursos naturais, mesma coisa. Tá? Qual o interesse dos chineses na África? Essa é a pergunta, praticamente. Tá? Recursos naturais. Explorar recursos naturais que a África fornece para o país. O maior país do mundo em população. Tudo bem a letra A? B. De que maneira países como China conseguem investir valores tão altos no continente africano? De que maneira os chineses conseguem investir valores tão altos no continente africano? Bom, países como a China estão passando por um processo de grande crescimento econômico. A China está se tornando aí uma grande potência econômica, né? Isso acaba permitindo a expansão do seu campo de ação para além de seus mercados internos, né? Ela acaba, de uma certa forma, crescendo economicamente falando e expandindo, né, as suas ações de produtos, né, em outros continentes, buscar mercado externo, né? Além de ficar só ali no seu mercado interno, só entre os chineses, não. Ela vai expandir aí para outros lugares. O que você colocou na sua, Maria Clara? Eu coloquei adquirindo ações em empresas do setor mineral africano e estabelecendo acordos e parcerias para a concessão de licenças. Também está certo. Foi para um outro lado, Professor, mas que faz sentido. Oi. eu coloquei porque a China é um país emergente. Só isso? E aí, então você Mas pode a gente sabe completar. que emergente está em processo de desenvolvimento. Isso, exato, mas tem que escrever isso. É um país emergente, que está em processo de desenvolvimento, e por ela estar com esse processo de desenvolvimento, acaba permitindo, né, a sua expansão em outros campos, né, de mercados externos, né, mercados fora da China. Aí fica perfeita a sua. Os demais, ok? Tranquilo? Relevo e hidrografia do continente africano. Esse módulo eu pedi a leitura para vocês, tá? E anotações no caderno sobre esse módulo. Tá? Ler e fazer algumas anotações no caderno sobre esse módulo e me enviar, porque agora ninguém me enviou. Até o dia 13, mas ninguém fez ainda. Professora, Mas eu hoje fiz os ainda é dia exercícios, 7. é porque eu só ainda não fiz o resumo, por isso que eu Tá, não, ainda mas não mandei, mas eu presta vou mandar, atenção. porque é a data de entrega. Mas não é resumo, é só anotações, que resumo eu vou passar hoje para vocês. Ah, Tá? não, sim, anotações. Tá? Não, é até o dia 13, mas assim, tentam fazer rápido para vocês aproveitarem o feriado, entendeu? Vocês não ficarem sábado, domingo, segunda, fazendo atividade. Eu coloquei até o dia 13 porque nossa aula é na quarta, né? Dia 14 é onde eu vou ver, tá? Ok? Mas tentem aí. Tanto que eu pedi para hoje, o que eu vou pedir para hoje, presta atenção, o que eu pedi para hoje, eu vou pedir para vocês entregarem na sexta-feira ou no fim de semana que vem ainda, não nesse, tá? Claro, eu vou pedir para vocês entregarem até lá. Quem quiser fazer no feriado, quem não for viajar ou não for, enfim, né? Vocês vão fazendo aí no feriado também, né? Mas a ideia é que a gente descanse bastante no feriado, porque nós estamos precisando de umas folgas, né, gente? Sim.
tá bom? Então, esse módulo aqui eu vou deixar para corrigir com vocês, tá? Corrigir não, eu vou fazer com vocês, tá? Na semana que vem, tá? Porque o que é para vocês fazerem é só ler e fazer algumas anotações no caderno e me enviar a foto. Quem quiser fazer os exercícios, fique à vontade, mas os exercícios eu vou fazer com vocês em aula. Nessa atividade aqui, ó, módulo Eu já fiz 64 e exercícios. 65. Só que Então, ótimo, mas não é obrigatório, faltaram, tipo, dois. Dois tá? não, um. Ok? Os demais aí da sala, gente, ó, leitura, módulo 64 e 65. Fazer a leitura e algumas anotações do caderno sobre esse módulo, só isso. Não é resumo, é algumas anotações, sabe? De uma página, em tópicos, né? Tirar foto e me enviar. Não é para fazer resumo, que resumo eu vou passar ainda. E não é para fazer os exercícios, só quem quiser aí para adiantar, porque esses exercícios da leitura eu vou fazer com vocês, tá? Quando for para vocês fazerem, eu coloco aqui e realizar os exercícios. Mas como eu quero que vocês somente leiam, a gente faz junto. A Maria Clara já fez, ok, não tem problema. Quem quiser fazer também pode fazer, não tem problema. Mas é só para fazer mesmo as anotações, ok? Então, semana que vem eu volto aqui nesse módulo, que eu vou esperar todo mundo me entregar, tá? Bom, até aqui tranquilo? Eu quero ir para o próximo capítulo, capítulo 11, que é sobre o neocolonialismo africano, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra em história, mas se vocês ouviram, alguém lembra o que significa neo? Ai, sei lá, é de todos, Ah, não. Não, governo não. de todos. Ai, não sei. Neo significa novo. Então, novo, colonialismo, né, gente? Novo colonialismo? Colonialismo, nova colonização, tá? Nossa, professor, e você fica quieto, aí trava um pouquinho, depois você fala tudo de uma vez, mais rapidão. Mas Pra mim não tá acontecendo isso, não. será que eu sou fone, Guilherme? Já aconteceu isso comigo, mas não comigo, Não, com um aluno, mas eu entendi o que você falou. Um aluno falou rápido de uma vez, porque ficou um silêncio. Será que é a internet? Isso, é a internet, porque, tipo assim, minha internet não tá muito boa. Aí você tá falando, aí, tipo, não transmite pra mim na hora, aí fica acumulado, e depois você vai falar, fala. Achei que, achei que era o seu fone. Ele fez igualzinho. Achei que era o seu fone, que o seu fone é grande. Eu falei, será que é o fone dele? Bom. Peraí, eu tô olhando aqui o negócio que vocês vão fazer para mim. Tá. Que semana que vem. Bom. Gente, neocolonialismo. Deixa eu dar uma introdução aqui, tá? Hoje eu vou dar uma introdução. Vou pedir umas atividades para vocês hoje, que hoje é dia de atividade de geografia, né? Mas ficam atentos aí. É referente a esse capítulo. Vocês vão fazer alguns resumos aqui para mim, tá? Ou uma pesquisa. Eu vou ver direitinho para passar aqui, tá? Mas a gente vai entrar agora no tema sobre o neocolonialismo africano. O que é o neocolonialismo? Vamos lá. Revolução Industrial vocês já tiveram. Para quem já teve, lembra, vocês sabem que a Revolução Industrial passou por algumas fases, né? Temos a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, estamos caminhando para a quarta fase da Revolução Industrial, tá? A primeira Revolução Industrial, temos como lema ali, né? O carvão, máquina a vapor, né? Que é o carvão, que é a fonte de energia que vai fazer as máquinas, o trem, né? Funcionar, que é a fonte de energia, e o ferro. Então, tem o ferro, carvão e vapor. Vapor, ferro, carvão, né? Esses três elementos, né? Já na segunda Revolução Industrial, temos aí o petróleo, que surge aí o petróleo, né? O ser humano consegue descobrir o petróleo e utilizar como uma fonte de energia, que é melhor do que o carvão, né? Então, o petróleo vai substituir o carvão, o aço, na segunda fase, substitui o ferro, né? E temos ali a eletricidade, né? Que vai substituir aí as máquinas a vapor, de uma certa forma, por causa do petróleo, que vai ajudar aí, né? A produzir energia elétrica, que eu falo, tá? Mas o que acontece? Na primeira Revolução Industrial, tá?
no início da primeira Revolução Industrial, temos aí os países europeus, tá? Principalmente a Inglaterra, que é a pioneira da Revolução Industrial, que vai buscar, né, a matéria-prima nas suas colônias. E as suas colônias ficam na América, né? Mas não somente a Inglaterra, Espanha, Portugal, França, tá? Lembrando que esses países colonizaram toda a América, né? Espanhóis, portugueses, ingleses, franceses em algumas regiões, como o Haiti, a França colonizou o Haiti, né? Então, a busca por matéria-prima para explorar, extrair essa matéria-prima da América e levar para a Europa para ser produzido um produto final dentro da indústria era comum na época. O problema é que os países do continente americano começam a se tornar independentes. A partir do momento que um país se torna independente, ele deixa de ser colônia e ele deixa de ter um vínculo com a metrópole, com o país europeu que acaba colonizando ele. Foi o caso dos Estados Unidos, do México, da Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Brasil, né? A partir do momento que o Brasil se declara independente da coroa portuguesa, Portugal não tem mais nenhum direito de explorar nada que tem em terras brasileiras. Até aí tudo bem? Bom, normalmente as independências acontecem no final da primeira fase para o início da segunda fase da Revolução Industrial, tá? E a segunda fase da Revolução Industrial era o auge, né, das grandes produções de produtos, né, industrializados da época. Mas eu, europeu, estou numa situação complicada. Por quê? Preciso de matéria-prima para a minha indústria. A minha colônia lá na América agora não é mais colônia, porque é um país independente. Aonde eu vou achar matéria-prima de graça para que eu possa explorar, trazer para a minha indústria aqui na Europa e produzir vários produtos com essa matéria-prima? A África. Tá? Então, a África vai ser o continente que, nesse momento, é um continente frágil, né? Que vai ser fácil a exploração. Por isso, o nome neocolonialismo, né? Nova colonização. Por que nova colonização? Porque a primeira colonização foi na América. Mas agora a América é uma América independente. Não tem mais a exploração dos países europeus. Eu, europeu, preciso procurar outros lugares para poder achar essa matéria-prima, tá? Que vai favorecer a minha indústria, tá? E a África foi escolhida. Tanto que temos aqui, ó, a fragmentação cultural dos povos tradicionais da África, né? Para a gente poder entender um pouquinho o período da nova colonização no continente africano, como os europeus chegaram ao continente e dividiram, né, a África, a gente tem que entender um pouquinho como foi a cultura, né, as fragmentações culturais dos povos tradicionais que estavam nessa região, né? Nesse módulo aqui, o 67 e o 68, tá? Temos aqui a África, um continente com grande diversidade cultural, apesar de muitas vezes ser vista como uma região de características homogêneas, né? Na realidade, compreende povos, etnias e culturas muito diferentes entre si, tá? Se nós observarmos aqui, temos na África, a África nativa, tá? Ou nativas, né? São religiões originais dos povos nativos africanos. Oi, quem me chamou? Não? Então, a África, quando a gente fala aqui nativas, né, são religiões originais, né, dos povos nativos da África, ok? Islâmicos foram introduzidos no continente a partir das ocupações históricas desses grupos religiosos. Quando os árabes invadiram a região norte da África, como a região do Egito, a região do Marrocos, da Líbia, né, vem junto a religião islâmica, né, os muçulmanos. E os cristãos, né, chegam ao continente africano durante o período neocolonial, né, os portugueses, né, trazem, né, junto consigo nas grandes navegações a religião cristã junto com eles. Então temos aqui, ó, religiões nativas e duas que foram inseridas, tá, com o processo de domínio territorial, de formação territorial do continente africano, tá? Diferente do Brasil, por exemplo. Diferente do Brasil, não. Diferente da América do Sul, por exemplo. A América do Sul, todo o continente da América do Sul
tem uma grande referência do cristianismo apenas, tá? Do cristianismo católico ainda. Em alguns países aí tem igrejas protestantes, ortodoxas, né, com uma grande força, principalmente protestante, né? Mas o catolicismo, o cristianismo católico que mais predomina na América do Sul, porque foi colonizada por quem? Por europeus, espanhóis e portugueses, duas potências católicas, cristãs católicas, né? A África já não. A África temos muçulmanos, temos católicos, cristãos em geral, católicos, protestantes, né? E também temos as religiões nativas, né, do povo africano, tá? Aqui são muçulmanos em oração. Aqui é um templo cristão em Joanesburgo, na África do Sul. E aqui temos a diferença entre as diversas expressões culturais no continente, possibilita o intercâmbio entre povos, mas é também um tema de disputas. Aqui é uma religião nativa deles, né? São várias. Ok? Bom, para a gente poder entender como foi essa partilha, tá? Temos que entender um pouquinho das religiões que são inseridas no continente. Ok? Bom, não vai dar tempo de eu continuar esse módulo, vou continuar semana que vem, tá? Esse módulo, os demais eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, então fiquem atentos aí que até o final do dia eu vou colocar tudo no Classroom, as atividades para vocês fazerem, tá? Tranquilo? Bom, a gente vai adiantar um pouquinho as atividades, porque semana que vem eu já quero entrar na apostila nova. Então, eu vou pedir para vocês adiantarem algumas coisas. Por quê? Porque segunda-feira é feriado e a gente vai perder uma aula praticamente. Como a gente só tem 2 aulas por semana, então a gente vai adiantar algumas coisas, porque semana que vem já começa a apostila nova. Só me diz uma coisa, todo mundo já pegou material novo? Alguém ainda não pegou? Eu peguei, mas eu acho que Eu quem já não peguei, tem já. ainda é a Duda. Já peguei tudo, Pro. Ah, então tá. Quem não pegou ainda, gente? Cléo pegou, Duda pegou, Lian. Se não pegou, tem que ir lá buscar, tá? Veio com a escola. Ah, vai pegar hoje, ok. E semana que vem a gente já usa a nossa. Não sei se alguns professores já começaram a deles, né? A nossa de geografia a gente começa semana que vem. Já Tá a bom? professora Fátima já tá usando faz um tempinho. Então tá bom. Bom, Camila tá aí, né? Presente. Cléo também, Duda, Guilherme, Júlia não entrou. Luiz está aí, Maria Clara, Mari e Rian. Gente, então tranquilo, tá? Boa semana para vocês, bom feriado, se cuidem. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim. E não esqueçam de enviar as atividades que está com a data marcada, para eu já dar um ok aqui de tarefa. Tá bom? Tá, Tchau. tchau.